um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Em oposição à sociedade brasileira, que é feminina. Agora vamos a outras tragédias muito mais graves, ou tão graves quanto. No Congresso brasileiro, apenas 21 deputados. Olha, professora Ana, professor Luciano, apenas 21 deputados se afirmam negros, em 513 deputados. Apenas 21 se afirmam negros. Os negros são população majoritária no Brasil. Se autodeclararem, são menos do que a maioria, mas aí estão autodeclarados como pardos. Então, vamos conceder o argumento. Pois bem, aqueles que na Câmara Federal se afirmam negros, são apenas 21 deputados em 513, e aqueles que se afirmam pardos são 104. Somando os dois, pretos e pardos, nós temos 125 deputados em 513, numa população que pretos e pardos são a absoluta maioria da população. Isso é fato, ou seja, a população brasileira é majoritariamente negra e parda e a representação na Câmara Federal é esmagadoramente majoritária branca. Isso quer dizer que é mal? Não. Eu apenas estou dando constatações de como o sistema representativo brasileiro tem uma disfuncionalidade com a nossa população, com a nossa demografia. Ao pior de todos os números, a população brasileira pobre ou de classe média, apurada pelos critérios do IBGE, é de 84%. Entre classe média e pobres, nós, os brasileiros, somos aqui embaixo 84 de cada 100, classe média ou pobres. No Congresso Nacional, eu já fui congressista, eu não conheço senão meia dúzia de pessoas pobres. Meia dúzia assim mesmo, 6 pessoas que chegaram lá sendo pobres. Isso tudo pede uma reflexão. Existem aqueles que acreditam, entre os da elite, que um sistema de políticas afirmativas pode resolver isso. Não resolve. Vai atenuar, eu sou a favor de todas, porém, veja, os partidos são obrigados a estabelecer que 30% dos seus pretensos candidatos escolhidos pela burocracia têm que ser mulheres. Isto está funcionando e virou um mecanismo de fraude, com cumplicidade de mulheres que aceitam que seus nomes sejam elencados pelos partidos para fins de receberem o dinheiro, botar no bolso uma comissão e devolver o dinheiro para as cúpulas partidárias corrompidas generalizadamente no Brasil, e sei que há muitas exceções. O meu partido, por exemplo, é uma exceção, a nossa direção é extremamente honrada. E há muitos outros partidos, mas há partidos de esquerda, ou autorreferidos de esquerda, cuja cúpula é completamente vinculada à corrupção. Não vou mencionar porque nós estamos em ambiente acadêmico, mas o Brasil sabe do tamanho da tragédia recente que aconteceu com o nosso país. E os fatos são muito eloquentes para a gente precisar ser mais claro, embora eu vou conservar aqui o ambiente acadêmico. Então, veja, cota sim, né? Agora o Tribunal Eleitoral, sem qualquer lei, determinou, e esse é o despotismo esclarecido daqueles que imaginam, ainda que de boa fé, mas usurpando poder e tentando se credenciar como poderes autônomos ao povo, judicializando a política, suprindo buracos da contradição do parlamento brasileiro, determinou que a distribuição do dinheiro seja metade para os negros, metade para os brancos. Só que não há critérios para isso. Nenhum critério para isso. E aí a barafunda está piorando muito na esteira de outro atalho, que é a questão do financiamento das campanhas, que é uma tragédia absolutamente inominável. Vamos refletir sobre isso para eu passar algumas concretudes, para não dizer que não falei de flores, né? Como eu sou uma pessoa que pretendo mexer no destino do Brasil, eu não posso ter o diagnóstico da doença e não ter a minha proposta
não é para ser discutida, melhorada, criticada, descartada, mas eu não gosto de ficar em impasses. E acumulei uma vivência, seja como acadêmico, seja como operador da política, e eu me mantenho nas duas tarefas de forma muito disciplinadamente atualizada, ou pelo menos procuro. Veja, o Brasil desconhece, por imposição da nossa moral católica vigente, atenção, eu não estou criticando a moral católica, estou apenas fazendo uma constatação, que a moral vigente no Brasil tem uma centralidade da influência católica por mal e por bem. Eu acho que mais por bem do que por mal, porque tudo que a gente fala no Brasil academicamente é manipulado para lá. Então, não estou falando mal, estou fazendo uma constatação teórica. Então, o que eu estou querendo dizer? E por que a moral católica tem uma centralidade nisso? Veja, e agora vai se agravar pela moral neopentecostal crescente no Brasil. Então, repare, o poder econômico é um dado irremovível da realidade. Salvo o melhor juízo, qualquer pessoa pode me contestar, mas eu vou reafirmar, na minha compreensão, dado que o marxismo-leninismo, como método, não é, que propõe a abolição do poder privado sobre os fatores de produção, não parece mais ser uma proposta em deliberação, dada a desmoralização teórica e a desmoralização empírica, com todo respeito a quem pensar diferente, eu volto à afirmação de um truísmo. O poder econômico é um dado irremovível da realidade. E o poder político, desde que o homem agregou-se e fundou a propriedade, desde que deixou de ser nômade e caçador e meramente coletor, né, em caminhadas extensas e se fixou, né, em comunidade, o poder político nasce, surge, e é também um dado irremovível da realidade. O poder político, dado irremovível da realidade, é aquele poder que sanciona e premia interesses daquele outro poder irremovível da realidade, que é o poder econômico. Portanto, se isto for verdade, o poder econômico sempre buscará influir em busca de prêmios e atenuar punições sobre o poder político. Isto posto, o que é que faz o Brasil em prostração a essa moral bem intencionada, mas que não é eficaz ao consultar a realidade complexa da humanidade entre nós brasileiros? O mundo já achou caminhos. Nós resolvemos, na esteira dos grandes escândalos, novelizados pela grande mídia, que é organicamente corrupta, portanto não tem compromisso moral de decência nenhum com a vida nacional brasileira, apenas relativizam na cabeça do povo o que é corrupto e o que não é corrupto. Porque há institucionalidades que foram incluídas na vida brasileira para proteger interesses absolutamente imorais e que passam a ser legais. O manejo da dívida pública, a informação privilegiada, não é? A transferência via Estado de riquezas reais de quem produz e trabalha para uma casta de rentistas, especuladores do meio financeiro, isso tudo é imoral, isso tudo é crime em muitas nações do mundo, e aqui foi transferido para dentro de uma legalidade que foi posta pelo Legislativo por prostração, não é foi no passado, está fazendo agravar estas questões hoje. Pois bem, então, o que acontece? Na esteira da Lava Jato, do lavajatismo, o Brasil resolveu, na contramão de tudo que é racional, abolir o financiamento privado de campanhas. Ok, eu também sou a favor disso, dado que eu não tenho posses, eu sou uma pessoa egressa da classe média, abastada, naturalmente, à luz da vida do povo, mas que nunca quis se envolver em interesses empresariais. Eu não tenho empresa, não tenho TV, não tenho rádio, não tenho, enfim, fiz um caminho, não fui morar em palácio, não aceitei bem receber as pensões legais e imoralíssimas que me otorgavam o direito aos 37 anos de idade de receber 3 pensões equivalentes a mais de 80 mil reais. Enfim, são coisas do meu viver que eu só trago aqui como exemplaridade daquilo que eu estou querendo falar. Pois bem, abolimos o financiamento privado de campanhas. Imediatamente, 2 fenômenos aconteceram. Primeiro, o fenômeno do surgimento de partidos clandestinos, que surgem com a grandiloquência de Renovar Brasil, Renova BR, que surge com a grandiloquência, são partidos políticos, com estatuto, com programa, com organização, com disciplina, e infiltram os seus quadros nos diversos partidos regulares, livres da interdição de financiamento privado de campanhas. Compreende o que eu estou dizendo? Isso é um fenômeno dramaticamente grave. Partidos políticos clandestinos, financiados por bilionários, os grandes beneficiários dessa institucionalidade,
não é, em que o Congresso sanciona em favor do interesse minoritário de 600 mil pessoas, em detrimento de 2 milhões e 210 milhões de pessoas, e bypassaram as restrições legais, fazendo o financiamento privado de campanhas via pessoa física, em que representantes populares, infiltrados em partidos, inclusive progressistas, como o meu, e vão para lá e não prestam contas nem ao programa, nem ao estatuto do partido, nem à direção do partido, mas sim a esses partidos políticos clandestinos. O outro fenômeno, dramaticamente grave, é que o critério de repartição daquilo que surgiu no lugar do financiamento privado é o financiamento público, com dinheiro aos bilhões de reais, Ana Carla, bilhões com B de bola. E sabe qual é o critério? É um critério criptoconservador e gravemente fisiológico, que é distribuir o dinheiro conforme o per capita de deputados federais. Então, veja, quem sabe qual é o programa do PSL? Quem sabe qual foi a história do PSL? PSL, Partido Social Liberal. O que diabo é isso? Qual é o programa? Qual é a antecedência histórica? Que compreensão o PSL tem da vida brasileira? Aonde estava essa organização, sua doutrina, sua liderança em relação à Revolução de 30, em relação ao problema da Guerra Civil de 32? Que compreensão tem o PSL sobre a economia política nacional desenvolvimentista do pós-guerra, que são as centralidades do debate brasileiro? Que tarefas desenvolveu, em que lugar estavam os ancestrais do PSL no desenho refundador da constitucionalidade brasileira em 88? Qual é a opinião do PSL sobre a questão da Amazônia, do Pantanal? Qual é a questão, qual é a compreensão do PSL sobre que relações institucionais deve ter o Estado com o mundo da organização do trabalho, o sindicalismo, a contribuição sindical, a prevalência grave, né, do interesse das maiorias sociais, do trabalho, na apropriação da mais-valia? Que posição tem? Qual é a opinião da liderança contemporânea do PSL ou das suas bancadas sobre o tormentoso drama do colapso fiscal brasileiro? Estou fazendo perguntas essenciais à vida para que as pessoas se organizem. Pois bem, por esse critério, o PSL virou a maior contribuição de campanha do Brasil. Acabei de dizer para vocês, essa gente, e eu não tenho nada contra, estou falando aqui de uma ancestralidade que foi a impostura moralista falsa de proibir o financiamento privado de campanhas, deixando a eles a clandestinidade, porque eles vão continuar sempre tentando influir no poder político, dado que é um dado real e irremovível da realidade. Partidos políticos clandestinos que se fazem como propaganda de Renova BR, para dar um exemplo prático do que eu estou querendo falar, mas tem bastantes outros partidos políticos clandestinos surgindo. E, em segundo lugar, este critério cripto-reacionário e conservador, em que o PSL vai ter 500 milhões de reais para investir nas eleições de 2022, porque o critério de apuração é no retrovisor de 2018, sem ter nenhuma visão sobre nenhuma dessas gravíssimas questões, para citar algumas poucas ainda que tenha lhes cansado. Então, é preciso que a gente devolva essa bola para discutir os mecanismos que, na prática, distorcem e explicam essa tamanha distorção. Um mundo feminino, representado por um mundo masculino. Um mundo negro e pardo, representado por um mundo branco. Um mundo de classe média e pobre em agonia econômica, social e de saúde pública, representado por ricos. Ciro, tem uma pergunta. Você colocou bem esse quadro contraditório, né, de representação. A gente vê aí desde a eleição lá do Barack Obama essa influência da tecnologia, redes sociais, né? Isso vem seguindo no Brasil também. Nós tivemos na última eleição esse poder aí da tecnologia bem forte. Eu queria te ouvir um pouco do papel, como você enxerga as possibilidades, o papel dessa tecnologia para melhorar essa representação, né? E também, de repente, aí algumas distorções que você tem percebido. Veja, professor Luciano, eu celebro, e celebro com muito entusiasmo, porque eu fui candidato a presidente do Brasil em 98
E o Fernando Henrique conseguiu, na maior democracia eleitoral do mundo, que é a brasileira, por causa do voto obrigatório, do voto facultativo aos idosos, do voto facultativo aos garotos de 16 anos, do voto generosamente e justamente colocado para os analfabetos e do voto obrigatório, o Brasil é a maior democracia eleitoral do planeta Terra.